Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Segredos da Consultoria. Nós dedicamos esse espaço aqui para compartilhar alguns segredos que a gente acumulou, ao longo da nossa carreira de consultoria empresarial, para ajudar você a ingressar na carreira com mais segurança. Eu sou a Ana. Nesse episódio de hoje, eu quero compartilhar 7 regras de ouro que eu sempre carrego comigo quando eu conduzo os meus trabalhos de consultoria. Eu acho que se você prestar bastante atenção, ficando até o final, você vai ver que algumas delas podem parecer simples, mas elas vão te ajudar bastante na hora de executar o seu serviço. Então vamos lá. A primeira regra de ouro: cortesia é fundamental. Gente, quando a gente trabalha com serviços, isso seria até óbvio. Cortesia é uma obrigação de um prestador de serviço. E quando eu falo cortesia, eu falo boas maneiras, educação, ele tem que ser amável, ele tem que ser gentil com as pessoas. Quando você trabalha com as pessoas de uma forma amigável, isso faz muita diferença. Existe uma cultura de que quanto mais distante, mais ríspido ou seco você for com o cliente, mais ele vai te respeitar. E eu tenho algum tempo de experiência e eu discordo um pouco disso. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ser profissional e você ser ético, saber manter uma distância, e você ser gentil e ser educado. A gente tratar as pessoas com respeito, com cortesia, abre muitas portas. Quando você vai lidar com consultoria, normalmente você depende de muitas pessoas. Você lida com pessoas, você depende de pessoas para acessar informação, você depende de pessoas para te prover de documentação, para às vezes se comunicar, até para te passar dados ou para te dar acesso até mesmo às vezes a dependências do cliente. E quando você, às vezes por causa de uma falta de gentileza ou por conta até quando é um mal entendido, isso às vezes dificulta muito a condição do trabalho. Então existe, claro, um meio termo. Claro que você não vai... o meio termo entre você perder a sua independência profissional, que não é o que eu estou falando, mas de você tratar as pessoas de uma forma amigável e com cortesia, com respeito, com consideração. E eu, graças a Deus, posso afirmar que todos os clientes onde eu entrei, em que eu tratei assim, eu tive excelentes resultados. A maioria das vezes foram clientes recorrentes, clientes que depois eu retornei. E o mais importante, quando você detecta um problema, às vezes uma falha, alguma coisa, e quando você tem um bom relacionamento, um relacionamento amigável, um relacionamento de respeito com a pessoa com quem você está fazendo, vamos dizer assim, aquele trabalho, que é um trabalho colaborativo, é mais fácil aquela pessoa se sentir parte e aceitar que ela errou, ou aceitar uma sugestão de melhoria da sua parte, se ela se sente, vamos dizer assim, se sente respeitada por você. Quando existe um clima de animosidade, é muito mais difícil. Então, essa primeira regra de ouro, você pode experimentar, levar com você, que eu tenho certeza que você vai perceber que faz diferença. Tá, a segunda regra de ouro seria aprender a ouvir. Sempre ouvir o cliente. A gente tem uma tendência, quando a gente vai trabalhando muito tempo, de já ter algumas soluções meio prontas na nossa cabeça. Isso acontece muito, que a gente acha que já sabe. Isso é até o fato da gente já fazer tantas vezes certos tipos de trabalho, então a gente tende a isso. E às vezes esse piloto automático é péssimo para qualquer um de nós. É muito bom, por mais que pareça repetitivo, às vezes o trabalho parece simples, uma pegadinha que a gente não ouve do cliente pode ser exatamente o ponto cego que pode prejudicar o nosso trabalho. Então, por mais que seja às vezes cansativo, consultor é quase um psicólogo de empresas. Ele tem que aprender a ouvir e ele tem que ter paciência. Paciência para ouvir várias pessoas, ele tem que investigar processos, ele tem que ter um pouco de curiosidade. Se ele for uma pessoa assim que viu um pouquinho e não tem curiosidade de, não, será que é isso mesmo? De ir até lá, de investigar, talvez ele não vai se dar muito bem, nessa profissão, porque às vezes você tem que ir lá, você tem que olhar, as pessoas às vezes verbalizam, mas não é exatamente isso, porque às vezes não é por mal, é porque elas não conseguem expressar. Então não é que você vai ficar questionando, mas até essa questão, eu posso ver como você faz. Então essa coisa de ouvir no sentido assim, de se aproximar, de observar,
de ouvir o que a pessoa não diz também, porque não é que ela está ocultando, mas porque às vezes não sabe explicar, pedir para a pessoa explicar, dar tempo para a pessoa explicar, né? Então, isso aí faz muita diferença, porque quanto mais você dedica de tempo à pessoa, ao cliente e aos envolvidos no começo do trabalho, principalmente na fase do diagnóstico, mais chance você tem de fazer um trabalho bacana que vai atingir o resultado e que vai ser perfeito para o cliente. Se você tentar trazer já uma solução pronta, ouvir 5 minutos do cliente, já sei, é bem possível que você não atinja o objetivo, porque ninguém é igual, né? E por mais que a gente, como consultor, tenta produtizar e tenta fazer trabalhos replicáveis, sempre vai ter uma pegadinha, um detalhe, que você pode tornar aquele trabalho mais adaptável para o cliente, e o cliente percebe isso. Então, para a gente é muito importante a recorrência, é muito importante ganhar o cliente. Então, se você puder dar essa atenção ao cliente, ouvir o cliente, mesmo que seja online, fazendo reuniões, anotando, registrando, né? Isso vai fazer uma grande diferença depois. Então, se você tem dificuldade de ouvir, às vezes até, sabe o que ajuda? Crie um caderno ou uma ata, alguma coisa sua, para você registrar as coisas que o cliente falou, depois ler, porque a gente precisa disciplinar os nossos ouvidos, às vezes, para aprender a ouvir. Porque ouvir é uma arte, ouvir é uma habilidade que a gente desenvolve. Né? Nós vivemos num mundo tão corrido e são bombardeados com tantas coisas que a gente perde essa habilidade de parar, ter um foco em uma pessoa, em um processo e atentar para aquilo. Então, fica essa segunda dica. Isso é uma coisa assim fundamental. A terceira coisa seria, que eu acho que, bom, isso é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, está na formalização. Né? A gente sempre, quando formaliza o trabalho, isso eu posso falar muito, que me ajudou muito, foi na minha carreira de auditoria, né? Quando eu comecei. Que o auditor, ele trabalha numa equipe grande e todos nós somos treinados uns pelos outros e todos os nossos trabalhos são muito revisados. E quando o seu trabalho sofre uma revisão, alguém lê o que você fez e ele tem que entender o seu trabalho. E entende e faz críticas, porque todo trabalho tem melhorias. E isso é muito bom, porque aí a gente percebe que às vezes a nossa redação não é boa o suficiente, porque a outra pessoa não entende o que a gente escreveu. E às vezes, fica a dica, o seu eu do futuro, às vezes assim, daqui a 3 meses, você pode ler o seu comentário e nem você vai entender o que você escreveu. A gente às vezes pensa assim, eu escrevi 3 palavras, eu vou lembrar, mas não lembra não. Né? O eu do futuro, daqui a 2, 3 meses ou daqui a 1 ano, volta naquele cliente, vai olhar aquele documento, se você não se habituar a documentar bem as coisas, a registrar bem, ter paciência de sentar, de preferência padronizar a forma de documentar o seu trabalho, que quanto mais você padroniza, cria templates e modelos, mais rápido isso se torna. E padroniza os seus relatórios, padroniza as suas reuniões, né? Assim, registra as suas reuniões, registra as suas interações, para que depois você possa lembrar. Porque às vezes já acontece muito, principalmente no começo de carreira. Você tem um bate-papo com o cliente, senta, esquece tudo. Ou esquece alguns detalhes, tem que voltar no cliente para perguntar de novo. Isso é muito comum em trainee. O trainee às vezes vai e volta 1000 vezes. Por quê? Porque ele não tem hábito de registrar, de documentar bem, ele ainda não tem a habilidade de captar os pontos principais. Então no começo a gente tem que anotar muito, ou até gravar, pedir permissão ao cliente, posso gravar? Né? Porque eu vou fazer algumas anotações. Ou às vezes também quando está fazendo uma reunião online, pedir ao cliente, eu vou gravar a reunião para nós dois, depois podemos consultar, às vezes também é bom, né? Fica essa dica para você. Você tem dificuldade ainda de registrar os pontos principais, com o tempo a gente desenvolve, tem várias técnicas, mapas mentais, coisas que você pode desenvolver para sintetizar, né? Mas no início, talvez a gente tenha mais dificuldade, aí você vai anotar muito, mas formalize bem o seu trabalho. Isso depois, nos próximos trabalhos, você vai fazer um segundo trabalho similar. Você pode recorrer àquele primeiro trabalho e você vai lembrar melhor. Porque não é só um outro que vai revisar o seu trabalho ou o cliente que vai ler o seu trabalho, mas o seu eu de amanhã pode não lembrar e não entender nem o que você escreveu. Então, tenta sempre formalizar o melhor possível hoje, para não ter retrabalho, né? E também não perder informações preciosas que você colheu hoje. Tá. Um quarto ponto, se eu pudesse deixar, é clareza na comunicação. Do mesmo jeito que é importante o input, que é aprender a ouvir, é muito importante aprender a ser claro no falar. E também é uma habilidade que leva anos para desenvolver.
né? A clareza na nossa expressão, na forma de falar as coisas, né? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas é importante a gente ter consciência que a gente precisa desenvolver isso, né? A comunicação é um dos pontos chaves do trabalho de consultoria. O consultor precisa aprender a se comunicar bem com as pessoas que estão envolvidas no projeto, ele precisa se comunicar bem com o cliente, ele precisa se comunicar bem com a equipe dele. Então, comunicação é uma habilidade, assim, não é só, é quase como a vida de um consultor, né, de um profissional consultivo. E a comunicação, tanto oral, verbal, como a gente está aqui, às vezes, como também a comunicação escrita, que é essencial. Fica uma dica que às vezes quando a gente está escrevendo, hoje em dia a gente está na era do WhatsApp, né, do e-mail, como é comum a gente ter pecados grosseiros em redação de e-mail. E-mails redigidos, por exemplo, no imperativo, que é uma coisa extremamente grosseira para quem está lendo. Então, se você escreve e-mail, fica uma dica, nunca escreva no imperativo para outra pessoa. Porque às vezes quando a gente escreve, a gente não se coloca no lugar de quem lê. Imperativo é uma ordem. Então, assim, não é um negócio agradável para quem está lendo, né? Principalmente para o cliente ou para a pessoa do projeto. Então, quando você for escrever alguma coisa, sempre tenta escrever de uma forma um pouco mais educada, porque, pensa, mande o arquivo para mim agora, faça a ligação para determinada pessoa. É desagradável para quem está lendo. Você tem que ter alguma lisura, uma educação, uma forma de você escrever que acaba soando melhor. E às vezes, num e-mail ruim, truncado, que não era nem sua intenção, às vezes você já perde, até mesmo assim, você já cria um ruído, cria às vezes um dissabor com aquela pessoa e fica ruim, dá ruim. Então, às vezes, você já se habilita, assim, já vai aprendendo, ó, quando eu vou escrever e-mail, às vezes um por favor, que é uma palavra super legal de usar, ou, você poderia me ajudar com isso? Ou às vezes, ó, eu estava me recordando aqui que ficou definido na reunião de você executar essa tarefa, você já executou, às vezes é a forma de escrever, então a gente tem que desenvolver habilidades de comunicação. E essas habilidades, elas às vezes ganham a pessoa para o projeto, né? Ela embarca no projeto. E quanto melhor eu comunico, quanto melhor eu envolvo as pessoas certas, mais eu tenho sucesso na execução do projeto, que é o que a gente quer. Porque o projeto não é uma fogueira de vaidades, tipo assim, nós não estamos cada um num time, eu num time, o cliente no outro time, e tem pessoas que às vezes pensam no trabalho de consultoria, é uma guerra. Eu contra o cliente, ou eu contra a pessoa que o cliente delegou para executar o trabalho comigo. Então, quem manda mais? É o cliente ou eu? Não é assim. Na verdade, o consultor, ele é só um facilitador. Ele quer que o trabalho dê certo. E nós temos que ser flexíveis, e nós temos que fazer tudo para que o trabalho funcione. E às vezes, até nessas guerras de ego, nós temos que ser, às vezes, até mais flexíveis, porque nós somos os profissionais, vamos dizer assim, que o cliente trouxe de fora, que é mais gabaritado, vamos dizer assim. Então, nós temos que, às vezes, servir como aquele que vem para apagar as tempestades dos egos, para apagar os problemas, né? Nós vemos para resolver e não para trazer mais problema, né? Às vezes o cliente já está com problema, às vezes até de RH lá, e mesmo que a gente não é da área de RH e não vem para resolver, nós também não vamos para complicar, né? Então isso tudo, na comunicação, pode se agravar ou se resolver. Então fica uma outra dica, que é um ponto, vamos dizer, uma chave também que eu acho que ajuda muito, né, para você levar dentro da sua maleta quando você fazer executar seu trabalho de consultoria. O quinto ponto que a gente não pode deixar de esquecer é que o projeto só teve sucesso se ele resolveu o problema do cliente. Às vezes, assim, isso é a pior coisa que pode acontecer com um consultor, é ele nadar e morrer na praia. O que seria isso? Você gastar horas num super projeto e no final você vê que não resolveu o problema do cliente. Às vezes você executou 10 tarefas, você mudou várias coisas, mas o problema inicial, que era o que o cliente precisava, você não resolveu. Isso é frustrante para o cliente, é frustrante para o consultor e acontece mais do que vocês imaginam. Muitas vezes isso acontece por conta de queda de braço entre o cliente e o consultor, porque não existe um meio termo. Às vezes o consultor se apega com a solução dele, o cliente às vezes se apega porque não quer abrir mão, às vezes, ou alguém na área do cliente de alguma forma de executar o trabalho, e aí aquele trabalho não é plenamente executado,
ficam etapas que eram propostas inicialmente, não se chega no meio termo. Por isso que é muito importante que a comunicação e a execução do trabalho sejam feitas em parceria, em equipe, que haja um bom relacionamento. Tá vendo como as coisas, elas se constroem, elas são interligadas? Porque se não houver um bom trabalho, um trabalho em equipe e o trabalho não foi executado assim para resolver o problema, tirando os egos de fora, na verdade, no final das contas vai ter uma frustração. E não é só o cliente que vai ficar frustrado, que é péssimo, mas nós também vamos ficar frustrados enquanto consultores. Porque não adianta eu trabalhar horas e horas e horas e até ganhar, receber o meu dinheiro, mas eu sei que o problema não foi resolvido. E às vezes o cliente pode até não perceber na hora, mas com o passar do tempo, ele vai notar. Né? E ele vai voltar ou a ter que contratar um outro consultor, ou a contratar um outro trabalho, e isso é péssimo. Né? Primeiro, porque um cliente insatisfeito, ele às vezes ele não contrata de novo, e às vezes ele queima até o seu filme como profissional. Uma outra coisa que a gente sempre vale lembrar é que o consultor é um facilitador. Né? Se você está executando um serviço de consultoria, você não executa o trabalho, você facilita. O seu papel não é deixar o cliente dependente de você. É você formar alguém dentro do cliente, a equipe do cliente, para executar aquele trabalho depois que você sair. Tem ainda aquela visão antiga de algumas pessoas que acham que tem que deixar o cliente dependente dele. Né? Então, não, eu prefiro eu fazer algumas coisas, porque aí o cliente sempre vai precisar de mim. Não é assim que funciona a consultoria. Né? Então, consultoria é o seguinte, eu vou desenvolver o trabalho com o cliente, às vezes até não vai sair bem do jeito que eu imaginava, para que o trabalho dê certo. Às vezes o cliente não está naquele nível, vamos dizer assim, não chegou ainda no ponto de que ele acha que daquela maneira que eu imaginei vai dar certo, então nós vamos executar para que ele tenha a melhor solução, mesmo que eu tenha que reduzir o escopo. E eu vou treinar a equipe, se for o caso, eu vou treinar a equipe que ele designou, eu vou ajudar, né, no trabalho, tudo vai estar lá determinado lá atrás na proposta, né, eu determinei qual é a minha ação, como eu vou contribuir, eu vou treinar, eu vou só dar uma assessoria, eu vou só monitorar a execução, o que eu vou fazer? E o que eu defini na minha proposta é o que eu vou executar, eu não vou executar o trabalho. Eu posso fazer revisões se eu tratei lá atrás. Né? Então é muito importante para o consultor ele se controlar nesse sentido, porque ele não é executor. Né? Para que ele, primeiro, não vicie o cliente de executar coisa que ele não cobrou para executar, e por outro lado também, quando ele executa, ele não forma alguém no cliente para depois continuar fazendo o trabalho. E aí também o cliente fica dependente dele, que é uma coisa errada também, que não é a forma correta de executar um trabalho desse tipo. Existem outros tipos de serviço que você pode prestar que são assim, mas não é um serviço de consultoria. Por último, uma coisa que eu acho assim que é bem legal e que acontece muito na área de prestação de serviços como um todo, que é dar a César o que é de César. A gente tem na área de serviços assim muita guerra de egos, né? É muito comum trabalho de equipe ter pessoas assim, uma querendo tirar o crédito da outra, uma querendo o crédito do trabalho toda sozinho. E alguns consultores, até por uma preocupação muito grande de se preservar no mercado, ou de ganhar a atenção do cliente, ou de ganhar o crédito, ou preservar um contrato, às vezes eles até querem tirar todo o crédito para eles. E isso é um pouco ruim também, porque um trabalho de consultoria, como a gente sempre bate a tecla, que é colaborativo. Dificilmente o consultor ele é o único responsável por um trabalho que dá certo. Então, é muito mais legal quando o consultor consegue compartilhar os louros do trabalho com todo mundo. Né? E é muito chato, assim, tanto para a equipe, como também para a equipe do consultor, se ele tem mais gente trabalhando com ele, como para a equipe do cliente, quando aquele consultor chega e dá a entender que o trabalho foi só dele, quando todo mundo teve uma participação. Né? O consultor não deve se esquecer que se ele executou um bom trabalho, esse cliente pode ser recorrente. E esses tipos de coisas geram, às vezes, resistências posteriores em outros trabalhos, porque as pessoas ficam chateadas, né? Quando elas sentem que elas se dedicaram e não receberam nenhum reconhecimento. Todo mundo quer ter a sua parcela de reconhecimento, isso é do ser humano. Então é tão bom quando nós podemos aprender a, vamos dizer, a desfrutar o sucesso em equipe. Né? Então o consultor ele tem que descobrir já de início que ele não é um profissional solo. Ele é um profissional que ele vai curtir as coisas em conjunto.
Muitos dos contratos de consultoria, muitos deles são assim, colaborativos. Então, nesses casos, é bom. É bom quando a gente pode desfrutar, né, do sucesso do trabalho em equipe. Então, eu acho, assim, pelo menos assim, nos trabalhos que eu já executei, que isso deu resultado e foi muito bom. Primeiro porque é muito legal você poder curtir junto com as pessoas que executaram, né? Com o passar do tempo a gente vê que isso é até mais legal do que você, vamos dizer, desfrutar dos louros sozinho. Então, só para relembrar, nós falamos de 7 regras de ouro que você pode levar com você para suas consultorias, não é? Então, a primeira delas foi qual? A primeira foi a cortesia, né? A segunda delas foi aprender a ouvir, né? Exercitar a capacidade de ouvir. A terceira, aprender a formalizar bem o seu trabalho, deixar tudo bem registrado. A quarta já é aprender a ser claro na sua comunicação, não só verbal, mas também escrita. Ser o mais claro e conciso possível, né, para se fazer entender, para não ter boi na linha, para a comunicação ficar legal. A quinta é lembrar que um projeto de sucesso resolve o problema do cliente. Outra, então, o ponto 6, o consultor é um facilitador. Ele não executa o trabalho e no final das contas a gente tem que dar a César o que é de César. Vamos dividir as vitórias também, né? Não vamos tentar guardar tudo só pra gente, achando que se a gente dividir, nós vamos tirar o mérito do nosso trabalho. Porque quando a gente divide também os méritos do trabalho, acaba que todo mundo ganha. E a gente acaba conquistando ainda mais a empatia e desenvolvendo um relacionamento mais profundo com o nosso cliente. É claro que também acontece o inverso. Às vezes as pessoas tentam furtar, vamos dizer assim, o sucesso, que teria sido que eu tenho uma participação, tenta tirar de mim. Já aconteceu. E acontece com todo mundo que presta serviço. Por mais que as pessoas tentem roubar, vamos dizer assim, furtar um pouco, vamos dizer, os louros do seu trabalho, as pessoas, ao longo de todo o processo, viram o que você fez, né? Então, com o passar do tempo, vai acabar aparecendo, né? Porque essas 7 regras de ouro vão te proteger depois, mais à frente, porque se você é consistente no trato com o cliente, na comunicação, ouvindo o cliente, formalizando bem o seu trabalho, ainda que uma vez ou outra alguém tente, vamos dizer, tirar vantagem de alguma coisa que você fez, as pessoas o tempo todo estavam percebendo, estavam vendo, né? Você comunicou. Então, você não deve se preocupar tanto com isso, porque o próprio trabalho e a sua postura profissional vão falar por si só, né? Eu espero ter ajudado, né? Se você gostou, dá o seu like, né? Continua seguindo aqui o canal, né? Se você acha que esse conteúdo pode ajudar, também compartilha. Isso tudo ajuda a gente a saber que esse conteúdo está atingindo o objetivo, né? Que é o objetivo do canal, que é ajudar você a desenvolver uma carreira consistente com consultoria empresarial. Te desejo uma excelente semana.